Fala galera do Física Lord, hoje nós vamos ver aqui, vamos dar continuidade a respeito da cinemática. Claro, nas aulas passadas nós vimos a respeito das variações, tanto de velocidade quanto, tanto de deslocamento quanto de tempo. Vimos a relação entre variação de posição e variação de tempo com a velocidade. Estudamos separadamente, que seria o deslocamento, que seria a velocidade, né? E hoje nós vamos trabalhar aí a respeito de outra coisa. Agora que a gente já falou a respeito da velocidade, vamos trabalhar de fato sobre o que se trata a cinemática. A cinemática, pessoal, nada mais é do que, se você quiser anotar, né? A cinemática nada mais é do que o estudo do movimento sem se importar com as causas. Ou seja, eu não quero saber se fulano de tal aplicou tal força, se uma força foi exercida, se um trabalho foi realizado. Não me interessa saber disso, pessoal. Tudo que me interessa é apenas o resultado final, né, dessa interação de força ou de energia, que é o movimento. Então vamos lá. Começando, nós temos nessa cinemática, nós vamos trabalhar primeiro, deixa eu colocar aqui para cima, a respeito justamente do movimento retilíneo uniforme. Então vamos começar aí com o movimento retilíneo uniforme. Eu costumo abordar muito o movimento retilíneo uniforme lá no meu Instagram, né? Eu sempre estou colocando dicas, também lá no meu grupo de WhatsApp para nível superior. Coloco muitas dicas sobre técnicas de resolução de questões. Eu mostrei inclusive numa postagem a respeito do diagrama da salvação, que talvez eu mencione aqui também. Então vamos lá. Para definirmos, pessoal, o que de fato é movimento, precisamos saber o que é um referencial. Então, referencial é uma das coisas mais importantes aqui. Referencial. Nunca, pessoal, podemos definir se algo está em movimento ou parado se não definirmos o que é este referencial. Para as leis de Newton e para as leis de transformação de Galileu, para a física no geral aí que a gente conhece, a física clássica, tratamos de referenciais inerciais. Então, referencial ele pode ser de dois tipos, ó, inercial e não inercial. No geral, pessoal, nós aqui no planeta Terra estamos num referencial não inercial. Mas como o nosso movimento ele é imperceptível daqui de dentro, então nós podemos tratar aqui como sendo um referencial inercial. Mas claro, existem experimentos que já foram feitos que comprovaram que a Terra na verdade está girando, né? Que nós estamos num referencial não inercial. Se você quiser, pode dar uma pesquisada aí no pêndulo de Foucault. Não sei como é que escreve, acho que é assim. Um negócio assim. Não é mais como é que escreve Foucault, não. Mas se você fizer aí uma pesquisa, o pêndulo de Foucault, acho que Foucault é assim, ó, Foucault. Escreve aí que o YouTube ele corrige aí para você e o Google também. Aí você vai ver o experimento. Mas agora vamos tratar dos referenciais inerciais. Claro, de maneira bem resumida, porque não nos interessa aqui nesse curso. O referencial inercial, pessoal, é um referencial ao qual nós trabalhamos as leis de movimento a partir de um observador que está nesse referencial. Vamos lá. Vamos citar um exemplo aqui. Ó. Você tem um carro. Deixa eu desenhar um carro aqui. Ó. Você tem uma van. Isso aqui está mais para uma van, né? Você tem aqui uma van que está andando aqui numa estrada. Quem está aqui fora, que olha aqui, ó, vê essa van se deslocando, né? Vê essa van andando. Mas, por exemplo, quem está lá dentro vê que é a estrada que está andando. Entendeu? Então, qual dos dois está certo? Qual dos dois está andando? Tudo depende aí do nosso referencial inercial. O referencial inercial, pessoal, ele se caracteriza por ter velocidade constante,
constante, velocidade constante, ou igual a zero. Então, aquele carro, ele vai estar, ele vai ser considerado um referencial inercial caso ele não esteja acelerando. Então, a sua velocidade, ó, tem que ser sempre constante. Vale lembrar disso. E o referencial não inercial tem que ter no referencial com aceleração. Escrever assim, ó, tem aceleração no meio. Então é só isso que você tem para saber. O referencial ele é inercial quando ele está com a velocidade constante ou igual a zero. E ele vai ser não inercial quando ele tem uma aceleração aí no meio. Então esses referenciais é quem vão dizer se um corpo está em movimento ou se não está. Como eu disse, ó, tenta imaginar aí você dentro do seu carro. Em relação à pessoa que está dirigindo ou ao banco de passageiro aí, vocês vão estar em movimento ou em repouso? Ó, aqui estou eu, sou o motorista, e aqui está o celular. O tempo todo nós vamos estar juntos. Então, no meu referencial inercial, né? Caso eu não esteja acelerando, eu estou aqui com velocidade constante, 30 km por hora, e eu olho para o meu celular. Eu não vejo ele se deslocando em relação a mim. Então, esse corpo está parado em relação a mim. Só que quem está do lado de fora vai ver o quê? Eu, ó, andando junto com o celular. Então, para quem está lá fora, quando ele observar, ele vai me ver em movimento. Ou seja, com a velocidade V igual a 30 km por hora. Conseguiu entender? O referencial é quem vai ditar se o corpo está em movimento ou não. Nunca, pessoal, parando para pensar, um corpo vai estar em repouso. O repouso ele é abstrato, é uma coisa que a gente inventa. Porque se você for considerar outros referenciais, o repouso não vai existir. Tipo assim, nós estamos em repouso em relação à Terra, né? Parece que estamos, né? Mas para quem está no referencial lá no Sol, vê que na verdade nós estamos nos deslocando uma certa quantidade aí, que é dada pela lei de Kepler. Mas se eu, por exemplo, sair do sistema solar, novamente eu vou ver o sistema solar se deslocando como um todo. Então o Sol que antes estava parado passou a estar em movimento. Tá vendo? Não existe aí nem movimento absoluto e nem repouso absoluto. Tudo vai depender aí do nosso referencial. Por isso que ele é crucial. Até rimou, hein? Então, como falamos de referencial e relacionamos aqui com o movimento, nós temos que entender o que significa esse retilíneo. Significa que nós estamos aqui, ó, numa linha reta, em uma dimensão, geralmente, né? Mas, ó, pode ser assim também, pode ser assim. O que importa é que o movimento retilíneo é que nós não estamos fazendo curvas, entendeu? E esse uniforme é porque velocidade constante. V constante. Então, é simplesmente isso. Então, o que é que significa velocidade constante? Se você fizer ΔV sobre ΔT, vai dar igual a zero. Ou seja, a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo é sempre igual a zero. Então, digamos assim, Pedro está caminhando a 2 metros por segundo com velocidade constante. Depois de 5 horas de caminhada, qual é a velocidade dele? 2 metros por segundo. Por quê? Porque ele não acelerou, entendeu? Então é isso que se trata o movimento retilíneo uniforme. Que coisa que eu posso falar mais aqui? Acho que por enquanto é bom a gente diferenciar algumas coisas. No nosso movimento retilíneo uniforme nós temos deslocamento, que foi o que a gente viu, né? E nós temos distância percorrida. Eu cansei de falar disso aqui lá na página, né? A gente fala muito sobre a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Deixa eu colocar para baixo. Vou colocar aqui para baixo.
Enquanto o deslocamento, pessoal, é a variação da posição. Variação da posição. A distância percorrida é tudo que ele andou. Então, é toda a distância que ele percorreu num determinado trajeto. Claro, essa variação da posição pode ser positiva ou negativa. Já a distância percorrida é sempre positiva. Você também pode definir isso aqui, essa distância percorrida, como um módulo de todos os deslocamentos. Capite? Lembre-se disso. Então, a distância percorrida é o módulo de todos os deslocamentos. Vamos entender aqui com um exemplo. Então, nós podemos prosseguir para a próxima aula. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Temos essa linha reta. Temos aqui a origem, ó, a partir aqui da origem. Aí está aqui. Vamos traçar aqui, ó, o movimento 1. De 0 para... Deixa eu escrever assim, ó. De 0 para 3. Então, o nosso movimento 1, a partícula está em 0. Ele vai aqui para 3. Eu vou, inclusive, peraí, eu vou separar esse plano cartesiano em 1, 2, 3 e 4. Só assim, para ficar mais fácil. De 0 para 3. Então, o primeiro movimento ele vem de 0 para 3. Segundo movimento, de 3 para 4. E um terceiro movimento aqui, só para você ver, de 4 para 0. Então, desse lado eu vou escrever o deslocamento. E desse outro, distância percorrida. Inclusive, aqui eu vou mudar uma coisa. É a soma do módulo. Não é um módulo somente não. É a soma do módulo. É melhor dizer assim. A soma do módulo. A soma de todos os módulos é ainda melhor ainda. De todos os módulos. Dos deslocamentos. Agora você vai entender. Ó. Qual é o deslocamento? Total. Vou escrever aqui. Ó, total. Deslocamento total. É sempre o que é o deslocamento? É a variação de posição. É sempre a posição final, de onde ele parou, dividido pela posição inicial, de onde ele iniciou. Onde é que ele parou de vez? Acho que eu vou até escrever aqui, ó, para você não esquecer. O deslocamento total, onde ele parou de vez, iniciou tudo. Não tem erro. Então vamos lá. Onde é que ele parou de vez? Ó, na posição 0. Então ΔX é igual a 0. Onde ele iniciou tudo, de 0. Então, ó, o deslocamento é igual a 0. Então, pessoal, olha só que legal. Se você partir lá de sua casa, aliás, você nasceu no hospital, né? Quem mora na minha cidade, minha antiga cidade, Picos, acontece o seguinte. Quem nasceu no regional, por exemplo, andou, foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro, foi lá no Canadá, depois ele morreu. Aliás, foi no Canadá, sofreu um acidente, voltou lá para o regional para ficar perto da família e no regional morreu. O seu deslocamento total de vida é 0. Por quê? Porque onde ele iniciou de vez a sua jornada foi lá no regional. E onde ele encerrou, ó, onde ele iniciou tudo foi no regional.
Onde ele parou de vez foi no regional, que foi onde ele morreu. Tá vendo? Então, sempre que você morrer no mesmo hospital que você nasceu, seu deslocamento total é igual a 0. E só que absurdo? Muito louco, né? Então, o deslocamento total tem essa loucura aí. Mas, claro, o que aquele leitor lá da moto, você já viu? Tem as motos que tem um leitor digital aqui, que é geralmente dado em quilômetros, né? Que você tem as manutenções a cada 20 mil quilômetros, um negócio assim. Então, esse leitor, ele não mede, não é o seu deslocamento, ele mede a distância total percorrida. Vamos lá, vamos fazer a distância total percorrida, vou fazer de azul. Ó, o primeiro deslocamento. Então, como eu disse, a distância total é a soma de todos os módulos dos deslocamentos. Então, nós temos o deslocamento 1, que é x final, que ele foi de 0 para 3, então é 3, x inicial é 0. Então, delta x1 é 3. Delta x2, ó, ele foi de 3 para 4. Então, x final menos x inicial. Então, delta x2 é igual a 1. E delta x3, que é o terceiro deslocamento, ele foi de 4 para 0. Então, x final 0, x inicial 4. Claro que é sempre o módulo, ó. Então, o módulo de delta x3 é igual a 4. 0 menos 4 dá menos 4, né? Mas o seu módulo dá 4. Então, deslocamento total, a distância percorrida, aliás, a distância percorrida, que eu costumo chamar de Dzão, é simplesmente, ó, delta x1, o módulo, né? Mais delta x2, mais o módulo aí de delta x3. Ou seja, passar para cá, D grande é módulo de delta x1, 3, módulo de delta x2, 1, módulo de delta x3, 4. Então, a distância total percorrida é 3 mais 1, 4, mais 4, 8 metros. Viu só que legal? Viu só que interessante? Enquanto o seu deslocamento foi 0, a distância percorrida foi 8. Então, lembra, distância é tudo que eu tenho que percorrer, é tudo que eu vou percorrer. Aí você lembra lá daquele aparelhozinho da moto, né? De medir a quilometragem. Então, isso aí é a distância percorrida. Deslocamento é sempre a diferença entre de onde eu parei de vez e de onde eu iniciei tudo. É sempre isso. Eu poderia fazer 20, 30 exemplos sobre isso aqui, mas não é de nosso interesse. Nós já vimos aí do que se trata um referencial. Vimos a respeito também da diferença entre deslocamento e distância percorrida. Então, acho que por hoje, por essa aula, né, já está bom demais. E aí, você conseguiu compreender? Teve alguma dúvida? Se você teve, pode deixar aí nos comentários. Lembrando que o material aqui dessa aula eu vou disponibilizar aí para você. Basta você deixar aí nos comentários se você tiver interesse. Então, deixe seu gostei, compartilha e venha ser um Lorde.